Como ser um bom jogador de xadrez de forma rápida? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: se você começou agora a jogar xadrez, aprendeu como movem as peças e tal, você tem que ter noção que o jogo de xadrez é mais estratégia do que tática. É diferente da dama. A dama é mais a parte de tática, a parte de combinar jogadas, combinações táticas. A dama. Já o xadrez, ele é mais estratégia do que tática. Então, você tem que entender o que é estratégia. Estratégia é o que você deve fazer em determinadas situações onde você não tem uma bússola como orientação. Eu digo uma bússola no modo de dizer o seguinte: às vezes você está numa posição no xadrez onde você não sabe o que fazer. Então aí que você usa sua capacidade de estratégia, capacidade estratégica para poder ter aí um diferencial na questão do seu nível de jogo, para você ser um bom jogador de xadrez já de uma forma curta, em curto prazo, eu digo. Então, o que você tem que entender na questão estratégica? Para ser um bom jogador de xadrez, você tem que entender que estes quadros aqui, ó, do tabuleiro, D4, D5, E4 e E5 são super importantes, tá? Esses 4 quadros aqui, este e este. Esses quadros são super importantes, então já tenha ciência disso, que dominar o centro com peões, é vez de brancas jogarem, é a regra do jogo, então faço um D4. Então o D4 eu já tenho presença neste quadro aqui com o peão, neste em C5, neste em E5 e mais aqui. Então, ou seja, são 3 quadros sendo aí ocupados, marcando presença, tá? E tem mais o D4 que está sendo ocupado pelo peão da dama. Daí o que negras vai fazer? Inibir essa dominação no centro. Ou seja, então ela vai fazer um E6, ou um D5, ou ela vai fazer um sacrifício aqui, um C5. Daí se come aqui, ou não, você joga para frente. Então tem duas opções aqui, ou simplesmente você desenvolve uma peça aqui, ou desenvolve o cavalo aqui para poder, se caso ele comer, você respaldar aqui, respaldar não, você compensar o material perdido. Então, isso é super importante. Quem é principiante está começando a jogar, a adquirir nível em xadrístico, é super importante entender o quê? Que o centro do tabuleiro é super importante, tá? Porém, há as aberturas mais estratégicas, que são D4 e C4. E se são mais estratégicas, significa que você terá aí um desempenho, claro, se você souber bem estratégia no jogo de xadrez, melhor do que os demais. Agora, com relação a negras, você tem que saber jogar de negras. Com qual objetivo? É o objetivo também, dominar o centro do tabuleiro. Esses 4 quadros aqui são super importantes, claro, teoricamente. Porém, nada impede que você possa fazer um A4 de início, quando você cai de brancas, ou um H5, tá? Por quê? Que aí vai depender da sua capacidade de cálculo. Qual é a sua capacidade de cálculo para fazer um A4? Né? Ou depois segue aqui com A5. Qual é a sua capacidade de cálculo para fazer? Então, quem quer ser bom jogador de xadrez já no começo, tem que ter uma capacidade de cálculo muito boa. E o que é calcular no xadrez? É como eu já disse, é como uma rede neural. Você usa a sua capacidade estratégica, tática, ataque, defesa, enfim, combinações de jogadas. Para quê? Para você encontrar uma posição ganhadora. Para você encontrar uma posição que faz com que você ganhe
ou saia de uma situação em que esteja em desvantagem. Tá? Então fica aí a dica para quem quer aprimorar no jogo já no começo, que está aí, que já aprendeu a mover as peças, de que ser um bom jogador já no começo da sua carreira é importante. Claro, se você escolheu o xadrez aí para poder ser aí um grande xadrista. Você também tem que saber meio jogo e final de jogo, ou seja, meio de jogo. Vamos fazer uma abertura aqui, comum, meio jogo, ou seja, numa situação assim, você tem que saber o que? Calcular as combinações, as táticas, enfim, tudo conforme o seu conhecimento já de jogo. Se você for pegar um livro de xadrez ao estudar, você tem que colocar a sua mente para trabalhar com relação a tudo aquilo que você já estudou. Então, quer dizer, você vai usar tudo, você vai lembrar de tudo, estratégia, tática, combinações, enfim, defesa, ataque, para quê? Para você equilibrar o seu jogo ou mesmo vencer já no começo o oponente. E tem que saber de abertura, tem que saber abertura, um mínimo de abertura. Para quê? Para você já ter familiaridade com o jogo e também tem que saber final de jogo. Final de jogo é super importante saber. Final de jogo quando tá sem nada, assim, ó, só tá as peças tipo torre, mais ou menos assim o final de jogo, torre e rei. Final de jogo é super importante. Para quê? Para você aprimorar, para você pensar do meio ao final já o resultado do quê? Da posição. Você já planeja qual posição você quer. Por exemplo, essa posição aqui é uma posição aleatória. Se é aleatória, significa que você pode já começar a estudar deste jeito assim, desse jeitão. Porém, como é aleatório, não é aconselhável estudar desse jeito. Só se você é, claro, principiante. Daí é aconselhável você saber mais ou menos como que é o final do jogo para poder já ter uma noção de como trabalhar suas peças no final do jogo. Mas quem tem mais experiência com xadrez sabe que jogar final do jogo é você pensar do começo de uma partida, no meio até o fim. Ou seja, se você vai planejar o jogo do começo ao fim já. Você já planejou tudo que você vai fazer. Com relação ao quê? Com relação ao cálculo e como a pessoa joga. Você tem que estudar como o seu oponente joga para quê? Para você ganhar dele. Então esta é uma dica muito importante também, tá ok? Então fica aí a dica para você ser aí um bom jogador de xadrez já no começo da sua carreira. Quem sabe? Muito obrigado.